Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resolução do primeiro exercício dos exercícios de apoio da semana 2 da disciplina de banco de dados. Então, antes, só para lembrar, a gente está com esse excelente desconto no bimestre 7, do eixo de computação para esse pacote aí das 3 disciplinas. Um valor aí realmente bem abaixo, do valor que isso que esse acompanhamento custaria, né? E lembrando que na próxima semana a gente já começa com os exercícios, avaliativos, a resolução dos exercícios avaliativos. Então, quem tiver interesse, lembrando que esse é o valor para todo o acompanhamento até o fim desse bimestre, para esse conjunto de disciplinas. Então, realmente é um valor muito um valor bem baixo, vamos dizer assim, quase de graça. Então vamos lá. Antes da gente entrar no primeiro exercício, vamos ver rapidamente, alguns conceitos do modelo relacional. Então, na semana passada, a gente viu nos exercícios de apoio como modelar o que a gente precisaria modelar, na base de dados, de forma a representar aquilo por diagramas, era realmente por desenhos. Mas agora a gente passa para o modelo relacional, onde agora a gente vai representar as coisas por tabelas, que já está mais próximo ao que realmente o banco de dados vai realmente fazer, vai realmente armazenar. Aqui as informações, elas são armazenadas da forma como o banco de dados ele mostra nessas informações quando a gente precisa delas, que é por meio de uma tabela quando o banco de dados é relacional. Então, agora quando a gente tem um modelo relacional, ele então é representado por tabelas, E aí as linhas representam fatos ou entidades. Cada linha dessa tabela aqui, então, a gente pode considerar ela como um fato ou, mais comumente, como uma entidade. Então, aqui a gente tem 3 entidades, para essa tabela de funcionário. E aí a coluna, representa geralmente os atributos, dessa entidade. Então a gente tem aqui que cada entidade funcionário possui 5 atributos, que é o CPF, o nome, a data de nascimento, o telefone e o cargo. A gente tem também outras nomenclaturas, por assim dizer, equivalentes para esses nomes que a gente tem. Então aqui a gente pode colocar que é o nome da tabela ou também o nome da relação. A gente pode chamar isso de relação também. Relação geralmente a gente usa quando a gente está sendo um pouco mais rigoroso matematicamente, Matematicamente faz mais sentido manipular isso como relação. As linhas, da tabela, elas também podem ser chamadas de tuplas, Então, cada entrada aqui da tabela, além de uma entidade, também a gente pode chamar de tupla ou de registro. Então, essa tabela tem 3 tuplas, registros ou 3 entidades. Os atributos também podem ser chamados de colunas, Então, isso aqui é o atributo CPF, ou a coluna CPF, ou o campo CPF. Então, da mesma forma, o campo, nome, o atributo, nome, a coluna, nome, são formas equivalentes. E aí também tem o domínio, que a gente não vai precisar tratar nesses exercícios, mas, por exemplo, o nome, o domínio dele é string, É alguma coisa que seja só caracteres. String ou caracteres ou alguma representação que permita letras. Já a data de nascimento tem a ver com a representação de data, O tipo, então, geralmente o tipo date. Ou algum tipo equivalente, suficiente para armazenar uma data adequadamente. E aí, essa é a ideia básica, desses conceitos, do modelo relacional. A gente pode representar, como forma de linha, a representação dessa tabela. A gente geralmente, chama o nome da tabela com letras maiúsculas. Isso não é obrigatório, mas é bem comum fazer isso. E aí aqui nesse tipo de representação a gente coloca o nome da coluna, do campo e o tipo dele. Então o CPF é do tipo string, o nome é string, a data de nascimento do tipo data e assim por diante.
A gente não vai usar muito essa representação aqui de tipo, né? Nos próximos exercícios a gente só vai se preocupar mais com os atributos em si, ah, sem pensar muito no tipo dele por enquanto. E aí a gente tem, né, tipos igual em linguagem de programação, tipo real, que armazena números com vírgula, tipo inteiro, tipo string, tipo data e assim por diante. E outra coisa, né, que em termos de nomenclatura, a gente diz que, por exemplo, essa tabela ela tem aqui no caso, grau 5, porque ela tem 5 atributos, né? O grau é determinado pelo número de atributos. E outra coisa importante é que nessa representação aqui, a gente não permite, né, não tem atributos compostos ou multivalorados. Então, se o cliente tiver mais de um telefone aqui, não é possível representar mais de um telefone aqui. É um telefone por entrada, um telefone por funcionário, no caso. Se a gente precisar de mais telefones, a gente vai usar algumas técnicas para isso. E eu também não posso ter, por exemplo, o endereço aqui. Se eu tivesse o endereço representado aqui, eu não poderia ter vários atributos aqui. Eu não poderia ter rua, CEP, número, e essas coisas assim por diante aqui representados. Eu teria que representar isso de uma forma também que não seria todos os atributos juntos aqui num lugar só, a menos que eu considerasse o endereço como um atributo que não fosse composto. Então, são algumas regras aí que a gente tem que se atentar no modelo relacional. Pensando, né, que agora o que a gente quer fazer é pegar os modelos conceituais, os desenhos que a gente fez antes, né, os diagramas, e converter eles para uma representação do modelo relacional. É isso que a gente quer. Pegar aqueles desenhos e transformar eles em tabelas que estão mais próximas do que a gente vai trabalhar de fato, né, com um banco de dados. Então, aqui para os exercícios, né, na escrita lá dos exercícios de apoio, a recomendação é que a gente use essa notação específica aqui. Quando a gente for tratar, né, de uma tabela, então, por exemplo, a tabela funcionário, quando a gente tiver a chave primária, a gente vai fazer um sublinhado na chave primária. Então, aqui a identidade do funcionário é a chave primária, então a gente faz um sublinhado nela. Se eu tiver a chave estrangeira, eu vou preceder essa chave estrangeira com uma cerquilha, né, um jogo da velha, e a explicação depois sobre essa referência. Então aqui, ó, a gente tem que a tabela funcionário, ela tem duas chaves estrangeiras, que a uma chave estrangeira proveniente da tabela funcionário e o DNUM, que é uma chave estrangeira proveniente da tabela departamento. Então são duas chaves estrangeiras que a gente sabe que é chave estrangeira porque tem o símbolo aqui na frente. E aí depois ele pede para descrever, né, de que tabela cada uma das chaves estrangeiras está vindo. Bom, dito isso, então vamos aí para a pergunta 1. Na pergunta 1, ele pede para a gente modelar, né, fazer a conversão daquele diagrama de entidade de relacionamento que a gente fez na pergunta 1 da semana passada. A gente vai converter isso para o modelo relacional. Então, conforme as regras, né, para fazer essa conversão, a gente pega aqui primeiro a entidade universidade. E para eu converter ela para tabela, eu olho aqui que a gente tem o CNPJ, o nome e a sigla. São todos os três atributos simples. Então, eles vêm transportados aqui para minha tabela. Aí, como no caso o CNPJ é a única chave, né, a chave primária, a gente sublinha o CNPJ. A mesma coisa a gente faz para evento acadêmico, que aqui ele está sendo considerado conforme a resolução, né, o gabarito. O evento acadêmico ele está sendo considerado como uma entidade forte, não uma entidade fraca. Então, a gente só vai pegar e fazer a mesma coisa que a gente fez para a universidade. O ID aqui do caso é a chave primária, então a gente passa ele aqui com um underline, né, para saber que ele é primária. E aí eu vou pegando os outros atributos, né, como eu não tenho nenhum atributo especial, é só ir colocando a representação de um por um deles aqui, dos outros 5 atributos. Então é o que a gente tem aqui da modelagem.
E aí a gente vai para a representação dos relacionamentos. Então a gente tem dois relacionamentos, o promove e o associada, né? Então, quando a gente tem relacionamentos M para N, a gente só tem que se preocupar em copiar, né, a, os dois, as duas chaves estrangeiras, né, nas entidades envolvidas do relacionamento para uma nova tabela. Então, o relacionamento promove vira uma tabela que chama promove com o CNPJ da universidade e o ID do evento acadêmico. A mesma coisa, né, para a tabela associa, né, o relacionamento que era originalmente associa vira agora uma tabela que vai ser chamada associada, né? E aí eu só mudei aqui a ordem deles, né, para ficar diferente, né? Porque aqui no caso é como se a gente pensasse que a universidade promove o evento acadêmico, então esse relacionamento é como se ele fosse de lá para cá, né? Apesar de ser M para N. E o outro relacionamento é como se fosse do evento para a universidade. Só por isso que eu troquei aqui a ordem das chaves, né? Para ficar mais diferenciado os dois. Aí com essa ideia aqui das tabelas, a gente pode escrever de fato o desenho, né? Aliás, a representação em linha, né? De como são as tabelas. Então, para a universidade, a gente fica com o CNPJ, né? Marcado como chave primária, nome e a sigla. O evento acadêmico a mesma coisa. O ID aqui dele, né? Como chave primária, os outros atributos, né? Os outros campos aqui também representados. E aí a gente só tem que lembrar aqui que no caso das tabelas que eram antes relacionamentos, a gente tem que, além de marcar aqui o que é chave, né, o que se compõe a chave primária, a gente marca aqui o jogo da velha para saber que isso na verdade é uma chave estrangeira de outra tabela, né? No caso aqui o CNPJ é da universidade e o EID é o identificador do evento. E aí ele também pede, né, na representação ali para ficar bem organizado, né, para a gente explicar de onde que está vindo essas chaves estrangeiras. Então, o CNPJ é a chave estrangeira que vem da universidade e o EID é a chave estrangeira que vem do evento acadêmico. Então, com isso, a gente fecha a resolução do primeiro exercício dessa semana de apoio da disciplina de banco de dados. É essa representação aqui que ele espera, uma descrição aqui das chaves estrangeiras e as notações aqui de jogo da velha, o underline, conforme foi pedido. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado e agora vamos para o próximo exercício.